intuito e acabou sendo utilizada para outro intuito. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui do canal Elvis Não Presley, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Mais um vídeo aí, hoje eu vou falar sobre 10 tecnologias modernas que foram criadas com um intuito e acabou sendo utilizada para outro intuito. Então vamos lá, deixa o dedo aí no like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal quem não é inscrito e é isso daí, vamos para o vídeo. 10 tecnologias modernas que quase saíram de maneira diferente do esperado. Algumas tecnologias modernas foram inventadas para funcionar ou ter uma aparência, mas acabaram sendo modificadas. Em outras ocasiões, eles foram inventados para fins específicos, mas acabaram sendo usados de maneiras diferentes. Isso é verdade para várias das tecnologias atuais. Em nossos telefones, a USB, condicionadores de ar, sirenes blockchains, que formam a espinha dorsal de criptomoedas como Bitcoin, a maioria não foi inventada para os usos que tem hoje. E aqueles que foram não terminaram como o pretendido. Número 10. O USB era para ser invertido. A pessoa média requer 2 a 3 tentativas para inserir um USB em seu computador. Ajay Bhatt, o inventor do USB, estava ciente desse problema. Quando criou o USB, ele tentou evitar isso tornando o produto invertível. Ou que seja, o USB pode ser inserido de qualquer maneira, o tipo de coisa que vimos no USB tipo C. Na época, Bhatt e sua equipe não tornavam as USB invertíveis, porque era uma tecnologia não comprovada. Antes disso, os fabricantes de computadores e dispositivos criam produtos diferentes para permitir que os usuários transferissem arquivos entre seus computadores e outros dispositivos externos. Bhatt queria padronizar isso com o USB. No entanto, a equipe estava preocupada em reduzir os custos de produção do protótipo porque não tinha certeza de que seu produto se tornaria popular. O protótipo USB exigia o dobro dos fios e circuitos. Se Bhatt e a sua equipe o tivessem tornado invertíveis, isso tornaria a produção mais cara, o que é tipo de coisa que você tenta evitar ao inventar uma tecnologia não comprovada. Número 9. O iPhone nunca foi projetado para oferecer suporte a aplicativos de terceiros. Os aplicativos de terceiros são a base de qualquer sistema operacional móvel hoje em dia. Na verdade, eles são um dos principais motivos pelos quais um novo sistema operacional móvel não pode surgir do nada. Os usuários de telefones celulares que requerem um sistema operacional fora do Android e iOS frequentemente precisarão reconsiderar sua decisão, porque a maioria dos aplicativos móveis é desenvolvida para esses dois sistemas operacionais. Curiosamente, quase não tínhamos a App Store quando o primeiro iPhone foi lançado em 2007. A Apple só permitia que os desenvolvedores criassem aplicativos da web e não aplicativos móveis. Os aplicativos da web abertos, por padrão do navegador Safari da Apple. No entanto, a Apple começou a reconsiderar sua decisão depois que os desenvolvedores levantaram preocupações sobre a criação de aplicativos da web.
em vez de aplicativos móveis. Os usuários do iPhone também começaram a fazer jailbreak de seus telefones, pois exigiam mais funcionalidades que só poderiam ser fornecidas por aplicativos móveis. Steve Jobs inicialmente resistiu à tentativa de mudar para aplicativos móveis, mesmo depois que vários executivos da Apple consideraram a mudança inevitável. Jobs estava preocupado com a qualidade dos aplicativos de terceiros. Mais tarde, ele cedeu, a Apple Store foi lançada em 2008. Número 8. Android foi inventado para câmeras. O Android nunca teria sido rival da Apple se seus inventores tivessem seguido seus planos originais de criar um sistema operacional para câmeras digitais. O Android não foi fundado em 2003 por uma equipe de 4 homens que tentava desenvolver um sistema operacional por câmeras digitais. O sistema operacional teria permitido que os fotógrafos conectassem suas câmeras aos seus PCs sem cabos ou à nuvem onde salvaram suas fotos. Os inventores mantiveram essa visão até que começaram a buscar financiamento de investidores em 2004. Eles perceberam que o mercado de câmeras digitais estava em declínio. Ao mesmo tempo, as vendas de smartphones estavam crescendo. Então, eles passaram a desenvolver seu sistema operacional para smartphones. A Android foi posteriormente adquirido pela Google, que o transformou em freeware para fabricantes de smartphones. Número 7. O microfone era para ser um aparelho auditivo. O primeiro microfone foi inventado por Emily Berlin em 1877. Como com muitas outras invenções, Berlin não era a única pessoa trabalhando no desenvolvimento do microfone. Na época, na verdade, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, também estava trabalhando em um microfone e até criou um protótipo funcional antes de Berlin. No entanto, Bell não é considerado o inventor do microfone, porque o seu dispositivo não era prático. Curiosamente, Bell teve um motivo diferente para criar o microfone. Enquanto outros inventores provavelmente estavam interessados em amplificar o som, Bell estava tentando criar um aparelho auditivo que aumentasse o som para as pessoas com dificuldades auditivas. Bell teve a ideia de criar um microfone quando visitou sua mãe, que tinha problemas auditivos. Ele também trabalhou com pessoas com problemas auditivos. Bell havia se envolvido com deficientes auditivos desde jovem. Como mencionamos anteriormente, sua mãe era parcialmente surda. Seu pai, Melvin Bell, também inventou um sistema de escrita chamado Visual Speech para surdos. Alexander Graham Bell havia trabalhado como professor na escola para surdos da Pemberton Avenue, em Boston. Mais tarde, ele se casou com Mabel Hubbard, que era uma das suas alunas na escola. Número 6. Blackshine foi inventada para documentos de carimbo de data e de hora. A maioria das pessoas não percebe que o blockchain, que alimenta criptomoedas como Bitcoin, foi inventado por Stuart Hubbard e Scott Sternberg em 1991. A dupla pretendia o blockchain como uma ferramenta para registrar a data, a hora de documentos. No entanto,
O esquivo Satoshi Nakamoto encontrou outros usos para ele quando criou o Bitcoin no final dos anos 2000. Em seu antigo original intitulado como Registrar a data e a hora de um documento digital, Huber e Stornetta escreveram que o blockchain não permitiria que os usuários atualizassem um documento mesmo com o conluio de um serviço de carimbo de data e hora. Eles acrescentaram que isso manteria a privacidade total dos próprios documentos e não exigiria a manutenção do registro pelo serviço de carimbo de data e de hora. É exatamente assim que as criptomoedas como Bitcoin funcionam. Detalhe: sobre os proprietários de Bitcoins, suas transações são privadas, embora outras pessoas possam ver a transação, que é o carimbo da data. Ora, Bitcoins também são quase impossíveis de falsificar. No entanto, Huber e Stornetta acreditavam que seu blockchain seria usado para provar que um documento existiu em um determinado momento, o que é muito útil em casos judiciais. Número 5. A sereia era um instrumento musical. Hoje em dia, as sirenes são consideradas os primeiros sinais de perigo chegando. No entanto, eles nunca foram concebidos como sistemas de alerta. A sirene moderna foi inventada pelo escocês John Hobson em 1799. Ele a considerava um instrumento musical, embora fizesse o mesmo som das sirenes de hoje. O francês Gagnier de La Tour também criou uma sirene em 1819. No entanto, ele só estava interessado em usá-la para experimentos científicos. Thor usou seus dispositivos para medir a velocidade média de uma asa de mosquito, a velocidade do som debaixo da água e frequência de notas musicais. No entanto, ele observou que a sirene pode ser usada como um dispositivo de alerta em navios. Esses dispositivos só se tornaram sinais de alerta durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo britânico as usou para alertar seu povo sobre os ataques alemães. Os Estados Unidos da América estenderam seu uso como avisos de tornado, depois que um tornado devastou, causou grandes danos e matou muitas pessoas na base aérea de Chipper, em Oklahoma, em 1948. O governo dos Estados Unidos da América voltou-se para a já comprovada sirene em vez de desenvolver um novo sistema de aviso de tornado. Curiosamente, o governo dos Estados Unidos nunca emitiu avisos de tornado antes de 1948, embora as autoridades já tivessem considerado décadas antes. Em 1887, o governo determinou que avisos de tornado eram desnecessários devido à preocupação de que poderiam causar mais confusão. O uso de sirenes foi estendido para alertar sobre ataques nucleares quando o presidente Harry Truman aprovou da Lei de Defesa Civil durante a Guerra Fria em 1950. Número 4. A máquina de gelo foi inventada para resfriar pacientes de hospitais. A máquina de fazer gelo era um desdobramento da geladeira, que estava em desenvolvimento há séculos, até que William Cullen inventou a primeira geladeira mecânica prática na década de 1720.
Vários inventores aprimoraram seu projeto. Isso concluiu Oliver Evans, que projetou uma geladeira que usava vapor no lugar de líquido para resfriamento em 1805. Em 1842, o médico americano John Goeree melhorou a geladeira de Guller para criar uma máquina de gelo. Goeree usou a máquina para fazer gelo para reduzir a temperatura corporal dos pacientes com febre amarela no hospital onde trabalhava. Ele obteve patente de sua invenção em 1851. Número 3. O primeiro robô programável foi inventado para a fundição sob pressão. A história dos robôs remonta a séculos. No entanto, o primeiro robô digital e programável foi criado por George Devon em 1954. Ele mais tarde se associou a Joseph Engelberg para fundar a primeira empresa dedicada à robótica. O robô foi chamado de Unimat. Era um robô industrial de uma mão a tipo usado em fábricas automotivas hoje. No entanto, o Unimat não era envolvido em construção de veículos. Em vez disso, era usado para o perigoso trabalho da fundição sob pressão, isto é, despejar metal fundido em brasa em um molde predefinido. O primeiro Unimat foi instalado em uma fábrica de fundição do General Motors em Nova Jersey em 1959. Outros fabricantes de automóveis e empresas logo contrataram o Unimat para fazer seus trabalhos de fundição. Alguns anos depois, robôs semelhantes de uma mão foram criados para fazer outras tarefas, incluindo construir veículos do zero. Número 2. O motor a vapor foi inventado para bombear água de minas de carvão. A máquina a vapor foi uma das invenções mais importantes da primeira revolução industrial. Embora seja considerado arcaico hoje, era usado para operar de tudo, desde fábricas de máquinas, moinhos, aeronaves, trens e barcos. Alguns séculos atrás, isso ocorreu, embora a primeira máquina a vapor prática tenha sido criada para bombear água para fora das minas de carvão. A máquina a vapor estava em desenvolvimento há séculos. No entanto, como os robôs, os primeiros motores a vapor não eram viáveis de usar. A primeira máquina a vapor prática, que na verdade é considerada uma máquina a vapor e não uma máquina, foi desenvolvido por Jerônimo de Avans em 1606. Ayans criou sua máquina a vapor para bombear água das minas de carvão. A máquina de Ayans não era muito eficiente. Em 1998, Thomas Savery interveio para criar o que é considerado a primeira máquina a vapor. Como Ian Savery desenvolveu sua máquina para bombear água de minas de carvão, no entanto, sua máquina também não era perfeita. Ele só conseguia bombear água de minas rosas e era suscetível a explodir sem aviso prévio. Em 1712, Thomas Newcomen aperfeiçoou a máquina a vapor para bombear água de minas profundas. Sua invenção era ineficiente, embora funcionasse. Em 1765, James Watt melhorou o motor de Newcomen para desenvolver um motor a vapor eficiente. A máquina a vapor de Watt logo
encontrou uso para abastecer fábricas e mais tarde veículos. Número 1. O primeiro ar-condicionado foi projetado para resfriar uma gráfica. Willis Carrier inventou o primeiro ar-condicionado prático em 1902. Como a máquina de gelo e ar-condicionado era uma derivação da geladeira, os possíveis inventores do ar-condicionado estavam, na verdade, trabalhando em refrigeradores quando descobriram que suas propriedades de ar-condicionado, como mencionado anteriormente, Goerri criou a máquina do gelo. Mais tarde, ele a melhorou para desenvolver um sistema de resfriamentos que funcionasse como um ar-condicionado, embora fosse baseado no princípio da geladeira. No entanto, ele não considerado o inventor do ar-condicionado, porque sua invenção não era prática. Em 1902, o executivo da Sackett Wells Lithographic and Publishing Company em Brooklyn, Nova York, solicitaram um sistema de refrigeração da Carrier para sua fábrica. O interior da fábrica muitas vezes ficava úmido, o que lhes destruía as cores usadas para a impressão. A Carrier começou a trabalhar e o resultado é considerado o primeiro ar-condicionado. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo, por ter ficado até aqui. Se você gostou do conteúdo, comente, curta, compartilha com os amigos. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo e até o próximo. Tchau!